Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta e esse é o canal Torá Beanus, um canal dedicado ao estudo de Torá, de leigo para leigo, em que nós tentamos buscar na alma daqueles que são descendentes dos judeus forçados pela Inquisição a restauração do conhecimento da Torá. Nós estamos no ano 5782 e estamos lendo o livro de Deuteronômio. Agora nós estamos na Parashá Kitavô, que é o capítulo 26 até o capítulo 29, no versículo 8. A Haftará da Parashá Kitavô, Isaías 60, de 1 a 22. Eu gostaria que, se você está vendo o vídeo pela primeira vez, para poder entender melhor essa Parashá, seria bom você voltar a 3 parashot anteriores. Re, Kitetse e Shoftim, né? Desculpa, Re, Shoftim, Kitetse, né? E vede, né, que quando Moisés fala no capítulo 11, vede que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, né? Escolha a bênção para que viva. Depois Shoftim falando colocar juiz, ou seja, para tomar conta, para poder julgar segundo esses mandamentos. E que tem que ser quando saíres, ou seja, quando entrares à guerra, para que você tenha coragem de cumprir tudo isso. Essas 3 parashot falam sobre esses mandamentos, né, a partir do capítulo 11 do livro de Deuteronômio. Então, o Moisés leva 11 capítulos trazendo ao coração das pessoas, aqueles 40 anos de caminhada, o entendimento por que caminharam 40 anos. E relembrando, a partir do capítulo 12, que mandamentos são esses, né? Ou uma parte geral desses mandamentos. Você vai encontrar eles na sua totalidade no livro de Levíticos, né? e Números. Mas esses mandamentos nos foram dados para que a gente tenha uma sociedade justa, uma sociedade baseada na família, na verdade, na justiça, né? E principalmente o que nós passamos no mundo hoje, a dificuldade de entendimento disso, porque toda a propaganda é feita ao contrário. Nós vivemos verdadeiramente aquilo que Isaías fala: ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Então, na verdade, nós estamos lutando para resgatar a sociedade, resgatar o coração das pessoas, sejam judeus, sejam cristãos, sabe, o conhecimento desses valores e a prática desses valores, para que a terra não nos vomite. Porque foi o que aconteceu com o povo de Canaã, foi o que aconteceu com a sociedade babilônica, foi o que aconteceu com a sociedade persa, que aconteceu assim também com os gregos e com os romanos. Quando perderam esses valores, a sua civilização se desfez, se desintegrou. E o que é pior, foi sobrepujada por uma outra nação de conhecimento muito inferior, né, que chegou a ser colocando o mundo em trevas. Nós vemos aí o início da Idade Média, com a queda de Constantinopla, né, e só o final da Idade Média, também com a queda desse Império Bizantino. Então, se você analisar toda queda de sociedade, de civilização forte, ela ocorre porque ela perde esses princípios. E Israel é a única nação que permaneceu como nação 2000 anos sem terra, porque sempre lutou para preservar esses princípios. Então não é uma coisa simplesmente de ser chamado o povo do livro, mas é o povo que segue os ensinamentos do livro. É o povo que segue os ensinamentos para uma estrutura de sociedade verdadeira, principalmente da manutenção da família e dos valores de verdade e de justiça dentro da família. Então, se você voltar e ler essas 3, ou simplesmente, não precisa ver os vídeos, ou simplesmente ler na sua Bíblia, a partir do capítulo 11, você vai entender melhor o que nós vamos falar sobre esse assunto de aqui em diante. Bom, que Deus te abençoe e possa abrir seu coração e seu entendimento para as coisas que Ele quer nos ensinar nessa hora e que Ele realmente queira. Bom, Deuteronômio 26, a partir do versículo 1. E quando entrares à terra que o Eterno teu Deus te dá por herança e herdares e nela habitares,
Tomarás das primícias de todo o fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o Eterno teu Deus te está dando, e os porás no cesto, irá ao lugar que escolheu o Eterno teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome. Eu vou tentar ler no hebraico uma parte disso que eu li agora, para você entender a diferença de terra e terra. Né? Então, a primeira frase fala: Vechaya ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha נחלה והרשתה והיא שבתה בה ולקחתה מכשירת כל פני האדמה אשר אבי מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמעת בסנה והלכת. Bom, até aí tá bom. Eu sei que você não entendeu, mas a palavra terra aqui é falada primeiro el haaretz, sobre a terra. Desculpa, a terra, ou seja, dentro da terra. Então ele fala: e quando entrares à terra, quando entrares na terra, essa terra, a palavra aretz é nação. Então o sentido que ele está nos dando aqui é quando você entrar na nação, ou seja, no lugar onde você vai criar sua família, vai criar toda a sua estrutura social, vai criar toda a sua estrutura de civilização, toda a sua nação. Aí depois ele fala: e tomarás das primícias de todo fruto da terra, kol peri a adamar asher avid. Ou seja, todo fruto, kol peri, todo fruto, adamar, aí sim terra de verdade, terra solo. Então nós temos uma coisa aqui fantástica, que ele está falando o seguinte: você vai andar segundo esses mandamentos, Deus vai te abençoar, porque ele já está aqui falando de uma bênção de prosperidade, porque você entra nos valores da nação, você entra nos valores que Deus te deu para você praticar na nação. E já está subentendido aqui que a bênção vem sobre você, então você vai trazer uma parte do fruto dessa colheita em agradecimento. Mas vamos continuar. Versículo 3: e virás ao sacerdote que estiver naqueles dias e lhe dirás: declaro hoje ao Eterno teu Deus e manifesto-lhe minha gratidão, porque entrei na terra que jurou o Eterno nossos pais que nos daria. E tomará o sacerdote o cesto da tua mão e o posará diante do altar do Eterno teu Deus. E falarás em voz alta e dirás diante do Eterno teu Deus: Labão, o arameu, quis fazer perecer meu pai. E este desceu ao Egito e peregrinou ali com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. E nos trataram mal os egípcios. Nos afligiram e nos impuseram duros trabalhos. E clamamos ao Eterno Deus de nossos pais, e ouviu ao Eterno nossa voz. E viu nossa aflição, nossa fadiga e nossa opressão. E tirou-nos o Eterno do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande temor, com sinais e com milagres. E trouxe-nos a este lugar e nos deu essa terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias do fruto da terra que me deste, ó Eterno. E pousarás o cesto diante do Eterno teu Deus, e te prostrarás diante do Eterno teu Deus. E te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu, o levita e o peregrino que estiver no meio de ti. Bom, o Senhor está trazendo para nós uma bênção. E quando nós trazemos essa oferta, essa primícia, essa terumá diante de Deus, nós temos que ter no nosso coração por onde nós passamos. Aquilo que eu já falei em outras vezes, você tem que saber de onde você veio, e tem que saber onde você está, e tem que saber para onde você está caminhando. Senão você vive em fantasia, você vive em engano,
não sabe o que está acontecendo, para onde você vai. Quando nós temos essa consciência, nós temos domínio, não vamos dizer pleno, mas quase que pleno no nosso futuro. Mas se você vive por viver, né, deixa passar, deixa estar, deixa passar, né, deixa as coisas acontecer, você simplesmente vai levando a vida ou deixando a vida te levar, você vive em fantasia e não tem consciência do que está acontecendo. E depois, quando você cai, você fica perguntando: o que foi que eu fiz? Ou o que foi que me fizeram? Então, o primeiro toque que Deus nos dá nessa paraxá é não só de ser grato, de entender a prosperidade, mas entender por que você prosperou. E o que aconteceu na sua vida aqui, ele está falando desde o momento em que Jacó desceu à casa de Labão. Né? Labão quis enganar Jacó. Foi aquele Amã, que eu amo, você é meu parente, é meu irmão, né? E fez o que fez. Mas Deus honrou Jacó. Jacó agiu com honra e ganhou o galardão de ser o grande patriarca. Né? E dos seus 12 filhos nasceram as 12 tribos. E que ele desceu ao Egito, lá sofreu, mas depois veio e nem comenta aqui a questão do deserto. Mas está falando sobre aquilo que Deus fez na vida de Israel, e agora Israel tem prosperidade, entrou na terra, entrou na Aretz, que emana leite e mel. Bassav e Halav. Desculpa. Não é Bassav e Halav. Halav. Halav é leite. Né? Leite e mel. Sabe, então, isso que ele está trazendo para o nosso entendimento. Nós temos que entender por onde nós viemos e por que nós estamos onde nós estamos. E essa paraxá vai trazendo um entendimento sobre as bênçãos e as maldições que ocorrem sobre a nossa vida se nós não cumprimos esses mandamentos. O amor de Deus é tão grande que ele te fala antes das coisas acontecerem. O que temos é que acordar, ter os olhos abertos para tudo que está acontecendo, tanto para os acertos quanto os erros que nós temos feito, para que a gente possa ter uma noção do dia de amanhã. Verdadeiramente o dia de amanhã pertence a Deus, mas tudo que a gente fizer para que seja um amanhã de sucesso, que seja um dia de sucesso, a gente tem que fazer. A gente tem que ter noção disso e lutar por isso. Mas nós vamos continuar na segunda parte para entender um pouquinho melhor. Shalom Bracha.